Meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor para Ezequiel, capítulos 21 e 22. Ezequiel, capítulo 21 e 22. Nós estamos no formato de escola dominical e numa escola dominical todos nós somos alunos. O mestre é o Senhor, é o Espírito Santo e o material didático é a palavra de Deus. Então pegue aí a palavra de Deus, coloque no seu colo, coloque perto de você, na sua mão, e abra então sua Bíblia para o capítulo 21 e 22 de Ezequiel. Nós vamos ver alguns textos, e aí eu gostaria de, como sempre, nós estarmos compartilhando quais as nossas impressões teremos, desse texto. O Espírito Santo, ele fala por meio de sua palavra, o Espírito Santo, ele ilumina os nossos corações, os nossos olhos, e à medida que nós vamos estudando, Deus então vai fazendo saltar a sua palavra, que é viva e eficaz na minha e na sua vida, mediante as nossas experiências, mediante o contexto de vida que nós estamos vivendo, tá certo? Então, Ezequiel, nós vamos ver alguns versículos, em especial o capítulo 22, mas o capítulo 21, ele fala acerca da espada do Senhor. De um período, então, nós temos estudado os momentos que antecederam o cativeiro babilônico, os cativeiros que o povo de Deus viveu e colhido. Por quê? Qual é a ideia aqui? E nós entendemos, irmãos, que Deus não nos ama menos porque nós estamos passando um tempo de pandemia. Porque Deus não amou o seu povo menos quando o seu povo viveu momentos de cativeiro, momentos de privação, de lutas, de morte. Então, o amor de Deus, ele é perene, como diz o hino 20 do cantor cristão. O amor de Deus é antes da fundação do mundo, o amor de Deus é neste mundo, e o amor de Deus será depois deste mundo. Então, o que nós precisamos recorrer à palavra de Deus, em textos assim, é para nós confortarmos o nosso coração. Porque o nosso coração é que é falho. O nosso emocional, ele oscila. A fé, ela é contínua, ou ela é pequena, média ou grande. E o Senhor Jesus Cristo chama a atenção para fazer-nos aumentar a nossa fé. Mas a nossa emoção, ela oscila. Porque a nossa emoção depende de nós, das nossas impressões, que nós teremos da vida, pelo que vemos, ouvimos, pelo que lemos e pelo que também sentimos. Mas no capítulo 21 ele fala da espada. Ezequiel foi um profeta diferente de Jeremias, que era mais um profeta melancólico. Ezequiel, ele era um profeta já mais durão, e Deus tem a sua forma de usar cada um dos seus vasos, e vasos somos nós. Às vezes nós temos um vaso com uma argila mais mole, se derrama, chora por qualquer coisa. Às vezes Deus tem um vaso com argila mais dura, firme, que consegue então suportar pressões e apertos na vida. Você ou está de um lado ou está do outro. Mas no capítulo 21, Deus fala então que iria derramar o seu juízo, e seria a forma que ele estaria tirando a sua espada, essa figura que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele usa aqui, ele iria desembainhar a sua espada. Gostaria de sempre, como eu faço na igreja, e é uma forma de nós interagirmos, fazer uma pergunta que você pudesse pensar. O que você acredita ser mais desolador? O que você vê ou o que Deus está vendo? Isso mesmo. O que você acredita ser mais desolador? O que você vê com os seus olhos ou o que Deus está vendo com os seus olhos? Por que eu faço essa pergunta? Porque não são poucas as vezes que nós temos como realidade que nós estamos passando por uma situação em que Deus não está vendo. Concorda comigo? Que Deus não está sentindo. E é como se nós estivéssemos vivendo uma situação do todo em que Deus não tivesse essa compreensão. Ou seja, nós sempre achamos que o pior está conosco. O pior é o que nós experimentamos, o pior é o que nós sentimos. Quando não é assim, devemos estar nos desprovendo tirando de nós essa ideia. Não somos nós que sentimos mais,
Não somos nós que vivemos mais, e não somos nós que vivemos mais a dor, a desilusão, os dissabores desta vida. É o nosso Deus, sendo Ele perfeito e santo acima de tudo. Aqui o Senhor, nos capítulos 21 e 22, o Senhor está vendo as ações dos homens, a minha ação, a sua, onde nós estamos hoje. E no passado Deus estava vendo a ação do seu povo. E o que Deus via dos céus? O que Deus, então, contemplava da atitude dos homens? O comentarista Wisby e outros mais, eles colocam aqui como síntese o capítulo 21 e mais propriamente o capítulo 22 como o fim da cidade. É o tema que eles colocam, o fim da cidade. Por quê? Porque Deus entregaria a sua cidade santa. Deus entregaria o seu povo santo, nas mãos de um povo caldeu. Um povo, então, pagão, um povo que não o conhecia, que não tinha relacionamento com ele, um povo ímpio, um povo pecador em extremo. Mas o Senhor estaria entregando o seu povo em sua cidade porque ele tinha um propósito. E o propósito aqui que eu gostaria de chamar a sua atenção, meu amado, eu acho que se aplica na minha e na sua vida, é a vida de todos nós nesse momento. Deus tem os seus próprios ajustes. Ou seja, Deus faz os seus próprios ajustes. Este é o tema do nosso estudo nesta manhã. E o primeiro passo, então, que Deus faz os seus ajustes, é que Ele nos leva a reconhecer. Tá certo? Anote aí. Deus faz os seus próprios ajustes. E o primeiro passo que Deus, então, faz os seus ajustes em nossa vida é que Ele nos leva a reconhecer. Acompanhe comigo os versos, capítulo 22, versos de 1 a 3, tá certo? Capítulo 22, versos 1, 2 e 2. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, acaso julgarás a cidade sanguinária? Faze-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. Note a última expressão. Faze-lhe conhecer todas as suas abominações. Então, Deus faz os seus próprios ajustes. E o primeiro passo que Ele nos leva, então, a conhecer desses ajustes é que Ele nos faz reconhecer quais são as nossas faltas. Ele cita aqui, nas palavras do profeta Ezequiel, todas as suas abominações. Era o que Deus via, era o que Deus contemplava. Então, entenda uma coisa: por que é que Deus sempre nos leva a reconhecer as nossas faltas? Porque é uma regra basilar de Deus. Deus não julga sem antes nos mostrar por que está julgando. Ele não tem essa obrigação. Ele não tem esse dever. Ele faz porque Ele é santo. E Ele faz porque Ele é justo. Mas Ele não tem a obrigação. Deus é livre, nós não. Mas por que Deus nos leva sempre a reconhecer quais são as nossas faltas, as minhas e as suas, antes de nos repreender? Porque a regra basilar de Deus é essa. É como aquela mãe que chama, minha mãe fazia isso. Não sei se a sua mãe fazia. Eu não sei se as mães de hoje fazem, mas devem fazer, porque é a regra que Deus usa. Antes de disciplinar, minha mãe me chamava e dizia: você sabe por que você vai apanhar? Você sabe por que você vai levar uma surra? Então não era bater sem motivo. Não era bater sem a compreensão, sem a ciência da falta. Então ela me fazia lembrar, reconhecer por que eu estava sendo disciplinado. E isso é disciplinar com amor. Isso não é disciplinar, então, de forma errônea. Isso é disciplinar com amor. E Deus faz isso, certo? É o critério basilar de Deus. Sempre quando Ele julga, Ele nos leva a entender, reconhecer. Essa é a palavra. Reconhecer. Porque nós somos julgados. Reconhecer antes de fazer é bem melhor. Nem sempre fazemos isso. Mas reconhecer antes de fazer é bem melhor do que depois de feito. Reconhecer antes de fazer é bem melhor do que depois de feito.
Deus tem nos ensinado que é próprio, o que é certo, o que é correto, por sua palavra. A palavra de Deus, ela não está, irmãos, em nossas mãos, ela não faz parte da nossa casa, da mobília da nossa casa, para enfeitar. A palavra de Deus, ela não está para ser aberta em cima de uma mesa, de um móvel, e fica lá no Salmo 91, ou no Salmo 90, ou no Salmo 100, ou no Salmo 23. Não é. A função dela não é mobiliar. A função dela é orientar, é ensinar. E por sua palavra, você há de reconhecer que Deus se propõe a nos ensinar o que é certo, o que é correto, o que é direito. E se nós cometemos alguma falta diante de Deus, não é porque Ele deixou de nos ensinar. Não é porque faltou da parte de Deus a disposição de dizer, não faça isso, não tome isso, não diga isso. Quando nós fazemos, tomamos ou dizemos, é porque nós temos como a compreensão clara que estamos rejeitando a palavra de Deus. É por isso que Deus é justo em tudo que faz e nós não. Então, como a palavra mesmo diz, né? Seja Deus verdadeiro em tudo e o homem mentiroso. Porque os nossos argumentos, eles se desfazem diante de Deus. Quer uma prova disso? Em Gênesis capítulo 1, verso 26, a Bíblia diz que Deus não nos fez mal. Deus não nos fez com uma natureza maligna. Deus não nos fez com uma natureza de desobediência. Mas por que nós temos essa natureza? Porque foi escolha nossa. Foi escolha de Adão, o nosso representante federal, seminal e também espiritual. E nós estaríamos fazendo a mesma coisa se estivéssemos lá nele. Então não culpemos. Culpe a você e a mim quando nós estamos então errando agora, tendo toda a revelação, muito mais do que ele. Então olha só, Deus, a Bíblia diz em Gênesis 1, 26, que Deus nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Deus nos fez santos, perfeitos. Deus nos fez conscientes, inteligentes, com a força e o poder nas mãos. Mas a nossa natureza nos levou, então, a desobedecer a Deus. Então, pais, aqui é um incentivo. Pastores, alguns pastores que nos assistem depois, e nós também assistimos, todos nós devemos aplicar essa regra basilar de Deus. Ensine para poder, então, cobrar. Mostre o que é certo, para que quando nos depararmos com o erro, não seja porque deixamos de advertir, não seja porque deixamos de ensinar o que é correto, porque Deus não nos faz isso. Deus sempre nos mostra o que deve ser correto, é a regra de Deus. Então, reconhecer antes de fazer é bem melhor do que depois de feito. E aqui o povo agora está com uma consequência. O povo está agora com um prejuízo. Por quê? Porque ele não reconheceu antes de fazer aquilo que fez. Tá certo? Reconhecer o que se fez de errado. Aqui, Deus vai começar no capítulo 22, a partir do versículo 3, Deus começa a apresentar as faltas, os erros, mostrando por que você fez isso, por que você agiu desta forma, por que você tratou o seu irmão desta forma, por que você me tratou desta forma, por que você conduziu a sua vida assim. Esse é o processo de conscientização que Deus procura sempre colocar na vida do seu povo. Deus trabalha assim com o seu povo. É muito importante você guardar isso. Se você não tem sido trabalhado assim por Deus, você deve parar agora e pensar: por que Deus não fala assim comigo? Eu sou povo de Deus. Porque é necessário você entender aqui que Deus, ele tem esse modo de trabalhar com o seu povo, sempre ensinando antes dele tomar as decisões na sua vida, para não ser, então, decisões inconsequentes. Então, versos de 3 a 12, tá certo? Eu não vou ler todos os versos, mas apenas acompanhar alguma
palavra aqui que eu gostaria que você também pudesse destacar. Do verso 3 a 12, Deus usa aqui uma bitola. Já ouviu essa palavra? Bitola, um molde. Qual é a bitola de Deus? Essa palavra bitola, ela é própria para quem trabalha com ferramenta. O irmão Fábio sabe o que é uma bitola. Ele está nos acompanhando. Na minha infância, adolescência e também juventude, eu ajudava meu pai na metalúrgica. Meu pai tinha uma oficina em casa e nós fazíamos então grades, portões, tudo mais. Ferreiro, né? Pastor, antes de ser pastor, era ferreiro também. Pastor até hoje em dia ainda inventa essas coisas, os irmãos sabem disso. Mas havia uma bitola. E essa bitola, então, era a medida de nós fazermos determinada grade, portão. O modelo era a bitola. Então, todo ferro que nós iríamos cortar, fazíamos então na bitola, para que aquele molde pudesse ser exatamente conforme a bitola. E assim não iria ser nem mais nem menos, iria encaixar. Então é assim, você faz primeiro uma bitola e depois você usa como molde para tudo que você vai fazer e vai dar certo. No final vai dar certo. Então Deus tem uma bitola que no final dá certo. Deus tem uma medida que Ele sempre usa. E qual é a bitola de Deus? É a sua santidade. A bitola de Deus, o molde de Deus, a moldura que Deus sempre usa para tudo na vida é a sua santidade. Ele é santo. Por isso que ele diz, sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Tá certo? Então no versículo 3, note, que ele vai nos mostrar aqui como se dá a sua bitola. Versículo 3. Assim diz o Senhor Deus, ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo e o que faz ídolo contra si mesmo para se contaminar. Então, como é que Deus usa aqui a sua bitola? Rapidamente, o verso 3. A santidade, ela gera vida. A santidade de Deus, ela gera vida. E não sangue, o derramamento de sangue. Estava havendo derramamento de sangue no meio do povo de Deus, porque faltava o quê? Santidade. No versículo 4, a santidade, ela gera adoração a Deus e não idolatria. Se você encontrar na sua vida algo que seja idólatra, algum resquício de idolatria, é porque está faltando o quê? Santidade. Versículo 4. A santidade, ela gera paz e não inquietação. Versículo 5. Veja o que diz o versículo 5. As que estão perto de ti e as que estão longe escarnecerão de ti, ó inflamada, cheia de inquietação. A cidade estava inflamada, o povo de Deus estava inflamado, e a expressão inquieto. É por isso que nós não podemos, irmãos, permitir um coração inquieto. É por isso que nós não podemos estar correndo a todo canto, preocupados. Eu sei que o momento não é um momento fácil para ninguém. É um momento pavoroso. É um momento difícil. Mas nós não podemos permitir no nosso coração a inquietação, porque a inquietação é prova da falta de santidade. Você está entendendo aqui? Deus está mostrando aqui. Santidade, então, ela gera paz e não inquietação. A santidade, ela gera honra aos pais e não a desonra. Versículo 7. No meio de ti desprezam o pai e a mãe, praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos para com o órfão e com a viúva. Então, num versículo só, note o que a santidade deixou de fazer, porque eles não permitiram santidade em suas ações. E quando você encontra um filho desobediente, você encontra um filho que não respeita Deus em sua santidade. E você encontra um filho não santo. Porque santidade é honrar os pais. A santidade, ela gera honestidade nos negócios e não suborno. Versículo 7. Santidade gera cuidados ao órfão e à viúva, ou aos órfãos e viúvas. Duas classes muito carentes na Bíblia, porque não tinham como se sustentar. Um órfão foi abandonado, perdeu
o pai e a mãe, a viúva perdeu o esposo, ou não tem mais como se manter. E este período de pandemia tem deixado muitos órfãos e muitas viúvas. Devemos estar acessíveis em santidade para ajudar, para recorrê-las, para ir até elas e então levar aquilo que possam precisar, estejam precisando. A santidade, irmãos, ela gera cuidados para com o outro. A santidade, ela gera zelo para com a obra de Deus. Versículo 8. Desprezastes as minhas coisas santas e profanastes os meus sábados. O que estava faltando no povo, o que estava faltando na igreja, você há de concordar comigo, era santidade. Santidade como nós vínhamos tratando as coisas de Deus. E Deus diz aqui, desprezastes as minhas coisas, desprezastes os meus sábados. Aqui a ideia do dia de descanso, o dia do Senhor, que hoje para nós não é um sábado, porque nós temos um novo momento na vida, um novo testamento. Nós temos aqui o período da igreja, não o período de Israel, que era o sábado da observância, um dia do Senhor para eles, para os que estavam debaixo da lei, para os que seguiam a lei, para os que seguiam o velho mandamento, tá certo? O mandamento mosaico, litúrgico, era o sábado. O sábado era o dia do Senhor. Para nós, igreja, que seguimos a ressurreição de Cristo, e nos congregamos, que nos unimos no domingo, primeiro dia da semana, porque foi assim, o primeiro dia que Jesus Cristo ressuscitou, foi assim que a igreja primitiva passou então a observar. Você vê isso nas cartas de Paulo às igrejas, você lê isso no Evangelho em Lucas, tá certo? Você vê isso não no Evangelho, mas você consegue ver isso em Atos, quando Lucas então está escrevendo o livro de Atos, você consegue perceber isso. Então, para nós, o dia do Senhor é o domingo, dia que devemos então honrar, dia que devemos então respeitar. Mas aqueles que trabalham no domingo não estão faltando com o dia, desde que tenham um dia na semana para entregar, para cultuar, para dedicar ao Senhor. Essa é a ideia, um dia para o Senhor, o dia do Senhor, tá certo? E Deus coloca aqui a santidade, irmãos, acompanhando. Então ela gera observância ao dia do Senhor e não a troca desse dia por trabalho ou qualquer outra coisa pessoal. Você tem 6 dias para você. E Deus nos dá para todos 6 dias. E um dia para Ele. O absurdo é que nós, por falta de santidade, e você deve reconhecer isso, que é o primeiro ponto, nós queremos tudo até o que é de Deus, em troca. Então roubamos a Deus no seu dia. E muito mais do que isso. A santidade, então, gera respeito à privacidade sexual familiar, não ao abuso sexual. Versos 10, acompanhe comigo aí, versos 10 e 11. No teu meio descobrem a vergonha de teu pai e abusam da mulher no prazo da menstruação. Versículo 11. Um comete abominação com a mulher do teu próximo e outro contamina torpemente a sua nora, e o outro humilha no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Então falta santidade aqui nos relacionamentos sexuais familiares, tá certo? Então a santidade aqui gera o respeito à privacidade sexual, santidade gera o que é justo, não o que é injusto, versículo 12, também no versículo 12, santidade gera, então, o que é próprio, não a usura. O que é usura, pastor? Quando você empresta o dinheiro ao seu irmão, que lhe pede emprestado, e quando ele vai lhe devolver, você cobra um juro exorbitante. Como o comércio faz conosco? Como os cartões de créditos fazem conosco? As financeiras ou os agiotas. Usura é isso. Ele não recebe o dinheiro corrigido, que é o que é próprio, que é correto. E nós devemos então reconhecer isso. Mas você passa com um grande laço de tempo com o dinheiro alheio, e quando você devolve defasado, não deve fazer isso. Mas quando você devolve, aquela pessoa cobra
exorbitantemente, talvez até o dobro do que ele emprestou, isso é usura. Então, santidade gera o que é próprio, não gera o que é justo, não gera a usura. Santidade gera a lembrança de Deus. Versículo 12. Vamos ler esse versículo, tem várias coisas relacionadas neste versículo. No meio de ti aceitam subornos para se derramar sangue, para matar. Aqui é aquela pessoa que paga, é o matador de aluguel. Você já ouviu essa figura? Pois é, em Israel tinha os matadores de aluguel. Você o contratava para então matar aquela pessoa e você pagava por aquela vida. Veja que ponto o povo de Deus chegou. E Deus está vendo tudo isso. Então, no meio de ti, aceitam subornos para se derramar sangue, usura e lucros tomaste, extorquindo, exploraste o teu próximo com extorsão. Mas de mim, aqui é a palavra que deve chamar a nossa atenção diante de tudo. Mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Deus. Então a santidade nos leva a um esquecimento de Deus, em menor, em médio ou em grande escala. Você tem esquecido de Deus? Estava esquecido de Deus? Por que você estava esquecido de Deus? E quando nós estamos esquecidos de Deus, então nós temos várias atitudes, então, depreciativas a Deus, para com Deus, depreciativa para com o próximo, depreciativa para com a própria vida. Toda essa lista aqui são 21 transgressões cometidas pelo povo de Deus. 21, do verso 3 ao verso 12. 21 transgressões cometidas contra Deus. Por quê? Porque Deus diz no final, porque vocês esqueceram de mim. Note só como isso é perigoso. Esquecer do Senhor é algo muito perigoso. E tem sido perigoso para os nossos dias, aqueles que vivem esquecidos do Senhor. Eu sei que é fácil nós julgarmos, então, o povo do passado, é fácil nós julgarmos quem está além de nós, o próximo. Mas aqui, irmãos queridos, nós que estamos aprendendo nesta manhã, quais desses pecados não têm feito parte da nossa vida também? Quais desses pecados não têm feito parte da nossa vida? E aqui o que a gente percebe, e você aqui concordar comigo, não sei, que o pecado é como uma pandemia. Né? Rapidamente ela se alastra, ela acomete a todos, como esse vírus, o Covid-19, então a gente pode até dizer, o pecado, ele é como uma pandemia. Ele se alastra facilmente, ninguém consegue controlar, ele acomete a todos e acomete para um só propósito. Qual é o propósito? Matar. O pecado é uma pandemia que mata. O pecado é uma pandemia que faz sofrer. O pecado é uma pandemia que rouba aquilo que é nosso. Dá saúde às pessoas. O pecado é assim. O pecado é uma expressão de um distanciamento de Deus, de um esquecimento de Deus. E se nós estamos vivendo tipicamente uma pandemia, é para Deus então estar dizendo, e vocês esqueceram o pecado, pior do que este vírus é o pecado. Mais vítimas do que o Covid-19 é o pecado que está trazendo mortes, roubo, ausência de pessoas. Você consegue perceber como a palavra ela se aplica, ela fala, ela salta aos nossos olhos? O povo de Deus estava aqui contaminado. O próprio povo de Deus, aqui nas palavras do Senhor, estava inflamado, uma inflamação. Como o vírus, ele inflama os pulmões e ele para na capacidade de respirar, precisando então a intervenção de um respirador. O pecado, então, ele toma também a vida. E ele aprisiona a vida. E ele não quer mais deixar você por si só viver. Você agora vai estar com ele. Só Deus para nos livrar do pecado. Então, o pecado é uma pandemia e Deus chama aqui a nossa atenção.
Aí talvez você e eu pensemos, mas eu não cometo o que eles cometeram. Nunca mandei matar ninguém, não cometo usura, não descobri a nudez de meu pai, de minha nora. Então, você pode fazer uma relação aí que, ao seu ver, lhe isenta. Só que você não pode esquecer de Tiago, capítulo 2, versículo 10. Aquele que tropeçar num só ponto se torna culpado de tudo. Então, a ideia aqui é ser perfeito diante de Deus. E só há uma forma de sermos perfeitos diante de Deus, é vivendo segundo Deus, tá certo? Em santidade. Primeiro ponto, Deus faz os seus ajustes. E o primeiro passo do ajuste de Deus é o de nos fazer reconhecer. Deus faz os seus ajustes. E o segundo passo do ajuste de Deus é nos responsabilizar. Ele nos leva a reconhecer e agora nos responsabilizar. Versículo 15, capítulo 22, versículo 15. Diz o seguinte: espalhar-te-ei entre as nações e te dispersarei em outras terras e porei termo à tua imundície. Essa expressão, porei termo à sua imundície, é basta. Deus não deixa que venhamos lucrar com o pecado. Se nós estamos vivendo em pecado, está prestes, então, basta de Deus. Se o mundo vinha em pecado, então, nesta pandemia, Deus está dizendo, basta. E Deus está dizendo aqui para o seu povo. Veja o versículo 15. Espalhar-te-ei entre as nações e te dispersarei em outras terras. E porei termo, limites, à tua imundície. A expressão aqui, ela sugere um basta da parte de Deus. Mas ele continua, acompanhe comigo, os versos 17 a 22. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim como escória, todos eles são cobre, estanho, ferro, chumbo no meio do forno, em escória de prata se tornaram. Portanto, versículo 19, assim diz o Senhor Deus, pois que todos vós se tornastes escória, eis que vos ajuntarei no meio de Jerusalém. Versículo 20, como se ajunta a prata e o cobre, o ferro e o chumbo e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem. Assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, ali vos deixarei e fundirei. Versículo 21. Congregar-vos-ei, soprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio de Jerusalém. Versículo 22, o último versículo. Como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor, e derramarei o meu furor sobre vós. Então Deus está dizendo aqui, eu vou colocar todos vocês numa fornalha. Porque o que eu vejo aí são materiais de baixo valor. E ele cita aqui alguns aqui, o chumbo, o estanho, o ferro, o cobre. Então, aí vocês são como escória de prata. Então, Deus não nos criou para sermos um povo de baixo valor. Deus não nos criou para sermos irmãos tratados como qualquer coisa, qualquer tipo de metal sem valor no mundo. Deus, quando ele vai estabelecer o tabernáculo, quando ele vai estabelecer a sua morada santa, quando em Apocalipse nós temos a revelação dos últimos dias, dos céus, a morada de Deus, nós vamos encontrar pedras preciosas, jaspe, ônix, não é verdade? Nós vamos encontrar ouro, nós vamos encontrar coisas, materiais de valor. Nós não vamos encontrar o chumbo, nós não vamos encontrar o estanho, nós não vamos encontrar nada sem valor. Tudo é com valor. Então assim deve ser a nossa vida. Então o pecado, ele nos empobrece, o pecado, ele desvirtua. E aqui Gálatas 5,9 diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então começou com um pouco e logo se estendeu, tomou então proporções desmedidas. Aqui, meus amados, nesses versos nós podemos então ir no que nós já vimos,
nós podemos classificar que o pecado do povo era em 3 categorias, muito didáticas, que nós devemos então pensar na nossa vida. O pecado do povo era numa corrupção financeira. O pecado do povo, então, era numa corrupção religiosa, que se tornou idólatra. E o pecado do povo também era numa corrupção moral, deixou de ser santo. Percebe isso? Financeira, religiosa e moral. Se alguma dessas áreas em nossa vida precisa de um ajuste, é necessário fazer. Porque se nós não fizermos em uma das áreas, logo nós tomaremos então e perderemos tudo nosso. Então, subornos, usúria, assassinatos, pelo ganho financeiro. Corrupção litúrgica, ídolos, profanando as coisas de Deus, tratando as coisas de Deus de qualquer forma, é uma corrupção religiosa. E deixando de viver segundo o padrão de Deus do casamento, a licitude, não o ilícito, né? Também é corrupção moral. Certo autor, ele disse o seguinte, eu achei isso ontem, compartilhei aqui em casa. Certo autor, ele disse o seguinte: se Deus não julgar os Estados Unidos, Deus há de pedir perdão a Sodoma e Gomorra. Você já parou para pensar? Saltou os olhos essa expressão quando eu estava lendo. Se Deus não julgar os Estados Unidos, Deus precisa pedir perdão pelo que ele fez a Sodoma e a Gomorra. E você sabe que Deus, como Emílio está me lembrando aqui, reafirmando, né? Deus não precisa pedir perdão de nada a ninguém. Logo, Deus há de julgar os Estados Unidos, assim como julgou Sodoma e Gomorra. E quando a gente fala do outro, é fácil. O que dizer do nosso Brasil? O que dizer do nosso povo? Através dessas 3 áreas. Corrupção financeira, corrupção religiosa e corrupção moral. Então vamos refazer a frase. Se Deus não julgar o nosso Brasil, ele precisa pedir perdão a Sodoma e a Gomorra. Então vamos melhorar a frase. Se Deus não julgar o mundo, ele precisa pedir perdão a Sodoma e Gomorra. E a conclusão ela é óbvia. Deus está julgando o mundo, Deus está julgando o Brasil, Deus está julgando os Estados Unidos, assim como Deus julgou Sodoma e Gomorra. Porque Deus ele é santo. Então, porém termo a sua imundícia. Então, melhore a qualidade de vida que você tem. Melhore a qualidade de vida da sua família. E procure melhorar também a qualidade de vida da sua congregação, da sua igreja. Melhore a qualidade de vida dos seus negócios. Melhore a qualidade de vida. Cuidado com essas 3 áreas. Elas estão sempre nos seduzindo. Corrupção financeira, corrupção religiosa e corrupção moral. Tá certo? E Deus diz aqui, meus amados, versículo, você deve ter percebido os versos de 18 a 22, Deus usa aqui a expressão, vou colocar vocês, no fogo ou fornalha. Ora ele fala fogo, ora ele fala fornalha. 8 vezes. 8 vezes. Dizendo, vocês serão provados. Então o povo seria provado, assim como os amigos de Daniel foram provados, assim como José foi provado, assim como Abraão foi provado, assim como eu e vocês somos provados. Todo servo de Deus, ele passa por algum tipo de fornalha. E essa pandemia é uma fornalha, é um fogo, que está nos purificando. E no final desta pandemia, na verdade já nesta pandemia, nós devemos estar
melhores. Nós devemos, queridos, estar mais valiosos para com Deus. Aos olhos do Senhor, é inadmissível estarmos piores. Ou é inadmissível estarmos como antes. Não é verdade? Então, se não houver, se não existir mudança em nossa vida, a coisa se torna mais preocupante. Responsáveis são os envolvidos. E os versículos de 25 a 28, Deus mostra aqui os envolvidos. No versículo 25, note só, quem são os envolvidos? Deus diz, os meus profetas conspiram. Profetas não é para falar de Deus, profeta não é um porta-voz de Deus, mas aqui esses profetas aqui começaram a se engodar em fofocas, em mentiras, em ilusões, e deixaram então de serem representantes, porta-vozes de Deus, e passaram então a produzir suas próprias mensagens. Então eles começaram a conspirar, passaram a ser místicos, e você encontra muitos desses aí na televisão, usando do misticismo, se dizendo profeta de Deus, e profeta não há mais nenhum outro hoje em dia. Não há mais essa função, esse ministério profético, porque nós temos a palavra perfeita e eficaz. Então temos mensageiros, pastores, e pensando em alguns mensageiros e pastores, são místicos, feiticeiros, alguns são macumbeiros mesmo, eu quero dizer. Tem pastor aí que não é nada de pastor, ele é macumbeiro. Ele faz as mandingas, ele mexe com o ocultismo, ele mexe com demônios, ele mexe com coisas das trevas, quando Deus ele é santo, quando Deus ele é perfeito, Deus nunca usou isso com o seu povo. Deus sempre falou diretamente por seu Espírito, por sua palavra, pelos seus servos. Deus não usa do ocultismo, Deus não usa do que é das trevas, do que é profundo das trevas, para falar, para dizer quem Ele é. Abre um olho acerca disso. Tem muito pastor, tem muito que não é pastor nada. Na verdade é um mercadejante aí, vende a palavra, né? Ganha da palavra. E ele usa do misticismo, usa do que é oculto, usa do que é condenado por Deus. E aqui os profetas se tornaram místicos. Os sacerdotes transgrediram, versículo 26, profanaram. O sacerdote ele tinha então que apresentar o povo a Deus, levar os sacrifícios a Deus. O profeta trazia Deus ao povo, o sacerdote levava o povo a Deus. E aqui a Bíblia diz no versículo 26 que os sacerdotes transgrediram, profanaram, como os filhos de Eli, você deve lembrar, ou como os filhos de Arão, que também profanaram o altar do Senhor. Os príncipes, aqueles que foram revestidos de responsabilidade de liderança, se tornaram assassinos, roubadores. E o povo, versículo 29, para não deixar ninguém de fora, versículo 29, contra o povo da terra praticaram extorsão, andando, roubando, fazendo violência ao aflito, ao necessitado, ao estrangeiro, oprimem sem razão. O povo aqui foi tomado, de modo geral, o povo foi comprometido. Então, tudo isso. Jeremias capítulo 32, versículo 22, nós já vimos que Jeremias também, assim como Ezequiel, ele condenou os reis, os profetas, os sacerdotes e o povo de modo geral. Diz o seguinte: por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel, os filhos de Judá, para me provocarem a ira, eles, seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes, seus profetas, como também homens de Judá e moradores de Jerusalém. Todo o povo se corrompeu. Todo o povo se corrompeu. Então a corrupção ela é sistêmica, tá certo? Ela é democrática. A corrupção se dá do mais novo ao mais velho, do pobre ao rico, do branco ao de cor, ao homem à mulher. Ela é democrática e ela é sistêmica. Responsáveis são culpados. Note que, voltando ao capítulo 21, diz o seguinte, capítulo 21, versos 3 e 4. Dize a terra de Israel,
capítulo 21, verso 3. Assim diz o Senhor: eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e eliminarei do meio de ti. Tanto eu chamo aqui a sua atenção. É muito importante você abrir, para você entender o que está acontecendo e não pensar mal acerca de Deus. Versículo 3 do capítulo 21. Sou contra ti, vou desembainhar a minha espada no meio de ti. Tanto o justo como o perverso eliminarei. Você está ouvindo aqui? Deus está dizendo: eu vou eliminar o justo e o perverso. Versículo 4. Porque hei de eliminar no meio de ti o justo e o perverso. A minha espada sairá da bainha contra todo vivente, desde o sul até o norte. Você então deve estar se perguntando: pastor, por que Deus tem tirado pessoas justas nessa pandemia? E não só injustos. Eu já ouvi até de uma irmã: Deus só tem tirado os que são bons, os ruins Ele tem deixado. Ai de mim se for isso. Ai de você que está ainda ouvindo. Ou então se prepara que estaremos os próximos. Mas note, Deus está dizendo: quando eu desembainhar a minha espada, eu vou eliminar o justo e o injusto. Sabe por quê, irmãos? Porque o pecado, ele é irresponsável. O pecado, ele é inconsequente. E quando nós cometemos o pecado, não é só a nós que vem os prejuízos. É a outros também. Aí entra o justo. Quando nós cometemos o pecado, nós nunca medimos as consequências. O pecado, ele não diz para você até onde ele vai. É por isso que sempre você vai além do que o que você imaginava. O pecado nunca diz: é só isso que você vai passar. É por isso que quando você comete o pecado, você descobre que é muito pior do que o que você calculou, do que o que você se confiou. O pecado não diz: vai ser só esse momento. Aí você descobre que o pecado às vezes traz consequências de anos de dor e de angústia. Porque o pecado, ele é mortal, ele é inconsequente, ele é irresponsável. E o pecado nos lembra Jonas, que fugiu da presença do Senhor. Quando Deus mandou ele ir para Nínive, ele pagou do bolso e foi para Tarsis. E ele tomou um navio em alto mar. A Bíblia diz que os ventos eram contrários e as ondas fortes, e Jonas estava dormindo como uma pedra. A consciência, às vezes, nos leva a esquecer da vida, e nós ficamos como que dopados no pecado. O que acontece é que Jonas dormia fortemente, e os marinheiros começaram então a se desfazer da bagagem e jogaram as coisas, perdas materiais. Sempre começa o pecado a trabalhar isso. E depois das perdas materiais, quando não há um conserto, uma confissão, um acerto de vida, então o que acontece é que as vidas começam a correr o risco. E ocorre que os marinheiros então estão apavorados, porque eles sabem que vão morrer. Eles vão morrer. O que acontece é que eles acordam Jonas e perguntam: o que tu fizeste? E Jonas diz: eu sou servo do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que os marinheiros temeram quando ouviram isso e sabiam que alguma coisa estava errada com Jonas. O que faremos contigo? Qual foi a resposta de Jonas? Jogue-me no mar e os ventos e o mar se acalmarão. Então, meu amado, quero dizer, se Jonas não tomasse aquela atitude, todos iriam morrer. E quando ele foi lançado no mar, não foi a sua morte, foi a graça do Senhor para ele e foi a graça do Senhor para os marinheiros. Então, muitas vezes, o pecado nos leva aos confinamentos.
o pecado nos leva a querer se esconder de todos, ignorar todos, aí as consequências começam, as perdas, a mão de Deus começa, e a gente continua sem sentir? Não, a gente sabe. E aí quando Jonas é lançado no mar, na verdade Jonas é lançado na graça do Senhor. E ele é salvo por um grande peixe. E Deus o leva aonde? Para onde ele deveria estar. Então os culpados são os envolvidos, os responsáveis são os envolvidos, profetas, sacerdotes, príncipes e todo o povo. E os responsáveis aqui são os culpados. Culpados pelos justos também. Davi, no Salmo 51, ele diz: livre-me dos crimes de sangue. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi matou muitos inocentes. Você deve lembrar disso. Todo o regimento de Urias foi entregue na mão do inimigo por causa do pecado de Davi. Ele não só matou Urias, ele matou seu primeiro regimento, que deram a vida por ele, enquanto ele estava dando a vida pelo pecado. O pecado nos expõe à ira de Deus, e a ira de Deus matará não só a nós. O pecado também nos coloca diante da ira de Deus, e a ira de Deus matará outros também. Por isso que é necessário correr o quanto antes para Deus. Em último lugar, para nós estarmos encerrando, eu sei que o tempo já está chegando aí, Deus faz os seus próprios ajustes. O primeiro ajuste é nos fazer reconhecer. Deus faz os seus próprios ajustes, e o seu segundo passo é nos responsabilizar. Deus faz seus próprios ajustes, e o terceiro passo é retrocedermos. Então, Deus quer que você volte. É a chamada de Deus. Mas você quer seguir. E agora você tem uma decisão. Ouvir a Deus e voltar, salvar a sua vida, e a tantos quantos, ou seguir o seu caminho de morte. E não só você, mas levar a muitos. Versículo 30, gostaria que nós pudéssemos encerrar, olhando para o versículo 30 do capítulo 22 de Ezequiel. Diz o seguinte: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim. Deus está dizendo aqui, olha, diante dessa situação que eu vou desembanhar, eu vou derramar o juízo, o muro está com uma brecha. O muro era símbolo da proteção de Deus. O inimigo iria entrar por ali. E Deus diz: eu quero um que tampe esse lugar, eu quero um que esteja diante de mim agora. Quem ele encontrou? Você deve lembrar na mensagem passada de domingo que Jeremias estava preso e ele, os reis, os príncipes, o povo não acreditava em Jeremias. Isaías pregou e ninguém ouviu. Quem creu em nossa pregação é quem foi revelado o braço do Senhor. E Ezequiel está aqui para executar o juízo de Deus. Então olha só, quando se fecha os ouvidos para o homem de Deus, quando se fecha os ouvidos e os olhos para o povo de Deus, para o representante de Deus, então é porque você na verdade não quer mais ouvir Deus. E Deus aqui diz: eu busquei entre eles um homem que se colocasse na brecha do muro e estivesse diante de mim. O que acontece aqui, irmãos, é muito próprio aos nossos dias. Em tempos de dificuldade, todos correm para salvar suas próprias vidas. Não é verdade? Um corre para um lado, um corre para o outro, você corre para um lado, seu companheiro corre para o outro, seu filho corre para o outro. Estão em desespero. Estão na iminência da morte. E cada um diz: salve-se quem puder. É muito comum isso. Mas Deus aqui está chamando um para salvar a todos e até a si próprio. Ele diz: a favor desta terra, para que eu não a destruísse. A favor desta terra. Então a minha pergunta aqui para você, agora de uma forma aplicando a palavra de Deus, trazendo a palavra de Deus para a nossa experiência de vida,
Você tem se colocado na brecha do muro. Você tem se apresentado diante do Senhor, independente de quem ou não esteja. Você tem se colocado diante de Deus para interceder pelos outros, para interceder pela sua família, para interceder pela nossa nação, para interceder pelo mundo. Você tem orado. Você tem feito aqui na prática o que Deus está dizendo. Como disse no passado, também nos diz: estou procurando um homem que se coloque na brecha do muro e que tampe esta brecha. Tampar essa brecha. Olha aqui o valor. Olha o valor que Deus quer que o seu povo tenha. Olha o propósito de vida que Deus quer e chama o seu povo a ter. E o propósito é estar diante dele. Estejam diante de mim. O que está faltando na minha, na sua vida, na vida da igreja, na vida do mundo, é isso. Está diante de Deus. Porque estão distantes ou estão correndo desbaratinados aí, procurando segurar o que tem, proteger suas posses. Vou procurar esconder o que eu tenho, proteger o que eu tenho. Vai perder tudo se você não se colocar na brecha, se você não se colocar na flecha. Diz aqui, a favor desta brecha. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus diuturnamente. Nós precisamos entender que Deus tem nos chamado para estar diante dele orando, intercedendo pela terra, pelo nosso Brasil, pela nossa igreja, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos empregos, pela nossa saúde. Orar. Ser então um sacerdote diante de Deus, através do sacerdócio maior, do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Orar. Você já orou hoje? Você já entrou na presença de Deus e fechou a brecha para que o mal não chegue na sua casa? Você já se colocou diante de Deus e fechou a brecha para que o mal não chegue a você? Você já se colocou diante de Deus e fechou a brecha para que o mal cesse? Muito pode por sua eficácia as súplicas do justo. Deus diz aqui: procurei um, mas ninguém achei. Que apenas este exemplo triste da parte do Senhor, e muito mais do que nós ele vê, muito mais do que nós ele sente, muito mais do que nós ele se entristece. E este exemplo não se repita na minha e na sua vida. E que nós decidamos agora: eu, Senhor, quero me colocar na brecha. Eu quero me fazer aqui um instrumento em tuas mãos para interceder por todos os meus irmãos, toda a minha família, todo mundo, independente de que lado esteja, independente de que partido seja. A sinceridade do coração aqui é interceder por todos. Que Deus nos abençoe nesta escola dominical e que a palavra do Senhor permeie e complete o nosso coração. Tá certo? Vamos ver aqui algumas. Janira, Deus te abençoe, querida irmã Janira. Cléo, Deus te abençoe, Cléo. Deixa eu ver aqui se alguém colocou alguma coisa. A Astéria colocou, muito bem. Deixa eu ver aqui, irmãos. Os irmãos interagiram. Eu fiquei aqui direto. É uma verdade, amigo. O homem natural é um ser corrompido, porém o homem que conhece a Deus, se não viver para Deus, buscando a santificação, ele se deixa corromper. Verdade, verdade. O homem ele vai se corromper no todo. Entendeu? Guarde isso. A corrupção ela não é em parte, não é localizada, ela é no todo. Então você tem que combater. Walter Amorim colocou aqui: o salário do pecado é a morte. Muito bem, Walter. Obrigado. É verdade. José decidiu não se corromper. Daniel decidiu não se corromper. Sadraque, Mesaque e Abednego decidiram não se corromper. E Deus nos deixe livres para então decidir não se corromper. Muito bem, deixa eu ver aqui, quem mais colocou aqui? Elma Moraes,
Verdade, amigo, o homem natural é um ser corrompido, porém o homem que conhece a Deus não se vive para Deus buscando a santificação, ele se deixa corromper. Verdade, irmã? Deixa eu ver quem colocou mais aqui. Corrupção. Muito bem. Ok, vamos ouvir mais um louvor. Na verdade, não, vamos cantar, tá certo? Márcio? Lília, Deus te abençoe, Lília. Meritácia, Deus te abençoe. Nós temos aqui, Deus está aqui. Você já cantou este louvor? Ele é bem fácil. O tema é Deus estar aqui. E é a mesma estrofe, só que muda apenas alguns termos. Primeiro é, Deus estar aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Aí na segunda, Deus está em ti, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. E a terceira estrofe, Deus está em nós, tá certo? Então só muda isso. Deus está aqui, Deus está em ti e Deus está em nós. Vamos entoar esse cântico? Deus está aqui. Creia que Ele está aqui. Por sua palavra, por nós, por seu Espírito. Vamos lá? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Deus está em ti. Deus está em ti. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como amanhã. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Vamos lá? Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como amanhã, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Amém. Pablo, vamos lá? Eu quero ser totalmente aquecido e incapaz de ser manuseado. Assim Deus julga por bem lançar alguns de nós na fornalha da aflição. Verdade. E então molda em uma bigorna para darmos em forma que deseja. Louvado seja Deus. Muito bem, verdade, Pablo. E Pablo aqui trouxe bigorna. Também é outra expressão de bitola, né? Então, quanto mais rígidos nós tivermos, mais fogo é preciso para moldarmos. Então, à medida quem diz é você, no final das contas. Quanto mais rígido estiver o seu coração para Deus, quanto mais duro estiver o seu coração para Deus, mais fogo na fornalha. É para o nosso bem, para o meu e o seu bem. Mas isso vai trazer pesar, dor, porque será necessário. A ideia é nos moldar, a ideia é nos quebrantar. Pessoas mais duras sofrem mais. Pessoas mais impetuosas sofrem mais na vida.
e o sofrimento é mais demorado também com essas. Precisa de uma dose mais, né? Precisa, como no forno, de um grau maior de intensidade. Então, qual é o segredo? Se quebrantar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não quero mais ser duro. Senhor, eu não quero mais ser rígido. Eu quero ser mole, eu quero ser leve, eu quero ser flexível. E com isso você está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, tira essa dureza do nosso coração. Foram 10 pragas para que Faraó deixasse o povo sair. E nem assim ele se quebrantou diante de Deus. No final ele foi e se deparou com o fundo do mar. Que Deus nos abençoe. Vamos então, irmãos, nos despedir uns dos outros, que a graça do Senhor esteja sobre nós. Foi uma alegria, nos perdoe no início, tivemos um problema, e hoje à noite voltaremos, se Deus assim nos permitir, às 18 horas, tá certo? Então vamos ouvir esse louvor, é teu meu presente, deixa eu ver se é isso mesmo, é teu povo aqui presente, tá certo? É teu povo aqui presente, esse é o cântico. Astéria, foi você que mandou esse cântico para mim, dedico também a você e sua família. Deus abençoe, queridos, vamos nos despedir uns dos outros, com a graça do Senhor, guardando a palavra do Senhor no nosso coração, tá bom? Orem por nós, para que tudo dê certo hoje à noite. Aqui presente. Um abraço, Lilian. Um beijo bem grande aí, irmão Edmilson, irmã Naninha, Miriam, Rutinha, tá certo? Neurian, Tuane, aquele cabra safado que eu amo demais, chamado Natan. Beijo em todos. Eita, irmã Sueli, minha fornalha já teve 7 vezes mais. Louva a Deus por tudo. É verdade. Cada dia melhor, não esqueça não. Sempre estaremos. Até logo, irmão Joaquim, Deus te abençoe. Silvia, seja bem-vinda, Deus te abençoe, querida. Elma, Deus te abençoe também. Márcia, Deus te abençoe. Márcio, servo, lá em Moçambique. Estou acompanhando, viu? As lives aí com tradução e tudo. Deus te abençoe, Márcio. Noé, foi um prazer, alegria para nós, viu? A nossa igreja. Walter, Deus te abençoe. Obrigado pela presença conosco. Quem? Tete Souza, Deus te abençoe. Ok. Dejanira, Cleo Pérez, Deus te abençoe. É santo? Sim, digno de louvor. Ele é o quê? Pai. Sim, é digno de louvor. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, Tu és verdadeiro, Senhor. Foi muito bom estar com os irmãos nesta manhã. Obrigada, Daniel, que tem hoje à noite. Ele disse até quarta, mas não. Daniel, rapaz, você vai pra onde, Daniel? Fica até hoje à noite. Astéria, conserta esse homem aí, Astéria, bota a fornalha. É hoje à noite, às 18 horas, Daniel. Amamos vocês. Deus abençoe, meus amados, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém. Um abraço, um beijo aí no coração do pastor e de sua família a todos.